Boa tarde, galera. De volta, né? De volta aqui com o nosso segundo tempo, de volta para continuarmos aqui a exposição aqui dos nossos conhecimentos, né? Sobre a agricultura brasileira, né? Sobre a concentração de terras no Brasil, sobre a estrutura fundiária no Brasil. É o que nós estamos estudando neste encontro de hoje, né? Lembrando que nós estamos fazendo aí uma revisão, uma recapitulação daquilo que o professor Marcelo Lima, né, já havia trabalhado com vocês. E hoje vocês estão tendo a oportunidade, né, de ganhar com mais informações, estão tendo a oportunidade de alguma dúvida que surgiu, né, do período que foi ministrada a aula até agora, né? Ou seja, com novas leituras que vocês fizeram, se tiver surgido alguma dúvida, agora você está tendo a oportunidade de tirar essas dúvidas, ok? Vamos partir para o nosso slide, né? Lembrando que é a nossa última aula de hoje com relação à geografia, né? Com relação à geografia. Então, vamos partir agora para o nosso slide, né? Aproveitarmos o máximo possível esta uma hora aula, né? Teoricamente a gente acha, uma hora é muito tempo, mas quando nós vamos para a prática, uma hora passa bem rápido. Então vamos partir aqui para o nosso slide. Olha só, galerinha, como vocês podem observar, né? No slide inicial, nós temos aqui as informações, breves informações acerca da nossa aula, onde você pode verificar o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, substituindo hoje excepcionalmente o nosso mestre Marcelo Lima, né? O nosso competente mestre Marcelo Lima, que nas próximas aulas, né? Na próxima semana, ele vai estar aqui com vocês dando sequência às aulas. A nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, né? Estamos abordando a agropecuária, mais especificamente fazendo uma revisão sobre a estrutura fundiária, né? Brasileira. A data de hoje, este dia 24 de setembro de 2022, este sábado letivo, 24 de setembro de 2022, né? E no slide seguinte, olha só, nós destacamos aí essa tabela, né? Nós falamos anteriormente, destacamos ela, informando que no horário seguinte, né? Na aula seguinte, nós iríamos explorá-la, né? Então, olha só, gente, como vocês podem observar, o título dela é Imóveis Rurais no Brasil, e aí você vê que numa coluna nós temos aqui o tipo de imóvel. Que tipo de imóvel? Nós temos aqui o minifúndio, nós temos aqui a pequena propriedade, a média propriedade, a grande propriedade. E nós temos aqui, né, esta expressão chamada módulo fiscal, né? Nós temos aqui uma lista, né? Uma quantidade de módulos fiscais. E aí, veja bem, para ser considerado um minifúndio aqui no Brasil, né, a propriedade ela deve variar de um tamanho que seja inferior até chegar a um módulo fiscal. Tá? Então, de um módulo fiscal para baixo é considerado como minifúndio. Tá? E a pequena propriedade? A pequena propriedade, ela está situada, compreendida, com uma extensão que vai de 1 a 4 módulos fiscais. 1 a 4 módulos fiscais caracteriza a pequena propriedade. E a média propriedade? A média propriedade ela está situada, né? Ela compreende um tamanho aí que varia, ou seja, que é superior, né, a 4 módulos fiscais até chegar a 15 módulos fiscais. Veja bem, ó, maior que 4 e até 15 módulos fiscais. Essa é considerada como sendo a média propriedade. E a grande propriedade? A grande propriedade é exatamente aquela que possui, né, um tamanho superior a 15 módulos fiscais. Essa é considerada como a pequena, ou melhor, essa é considerada como a grande propriedade. Ou seja, a grande propriedade ela tem essa extensão. Ou seja, superior a 15 módulos fiscais. Tranquilo? Olha só, gente.
Partindo aqui para o nosso próximo slide, nós temos agora uma questãozinha aí, né? Nós temos uma questão, né? Ou seja, vamos exercitar. Afinal de contas, o exercício faz o mestre, né? E aí é uma dica que eu dou para vocês, né? Sempre que vocês estudarem, né? Procurem também fazer exercícios, exercitar, né? Não ficar ali apenas na leitura, mas procurar exercitar, resolve questões de uma forma subjetiva, né? Escrevendo ali, até mesmo para forçar mais, trabalhar mais a mente de vocês. Aí você parte também para questões objetivas, como esta que vocês estão vendo aí na imagem, né? Aquela questão, famosa questão de marcar. Então, é um conselho que eu dou a vocês para exercitar. Afinal de contas, o exercício faz o mestre, né? Procurem resolver questões da nossa geografia, das outras disciplinas. Procurem também ter uma rotina de estudos, organizar um horário de estudo, né? Um horário de estudo, normalmente procurando associar uma disciplina que tem uma carga maior de leitura e outra que envolve cálculos, né? Você coloca lá naquele dia para estudar, hoje eu vou reservar 1 hora para história, outra 1 hora para física. Amanhã eu vou reservar 1 hora para geografia, a outra 1 hora para química. No dia seguinte, não, hoje eu vou estudar língua portuguesa e matemática. Então você procura fazer esse tipo de associação, né? E aí, outro detalhe, se é para dar valor a mais a alguma disciplina, né? Digamos assim, se é para priorizar alguma disciplina, a priorização que você faz não caia naquela de priorizar a que você mais gosta. A do professor que você mais gosta, não faça isso. Priorize aquela que você tem maior dificuldade para entender. É desta forma que nós devemos priorizar, né? É com base no nosso grau de entendimento. Olha, rapaz, dessa vez eu tive uma dificuldade para compreender aquela parte lá de biologia, né? Ou então eu vou ter que dar uma atenção maior para a biologia. Fez a prova, nossa, fiz uma prova aí, fiz provas de várias disciplinas, né? Só me dei mal em química. Bom, pois a partir de agora, priorize química, né? Veja aí, né, os conteúdos de química, estude mais química, exatamente pelo fato de você não ter ido bem em química. Então é dessa forma que a priorização deve ser feita, tá? Não vá, eu gosto mais dessa aqui. Eu gosto mais daquela que é do professor tal. Não, você deve priorizar de acordo com o seu grau de entendimento, né? De acordo com o seu desempenho. De acordo com o seu desempenho. Nossa, eu não estou indo bem em física. Não estou indo bem em física. Já é a segunda nota que eu tiro baixa. Então, priorize, né? Passa a estudar mais física. Tá? Reserve mais tempo para estudar física. É dessa forma, viu? Que você deve priorizar. Olha só, gente. A nossa questão, né? No nosso quadro aqui, Exercitando, a nossa primeira questão diz o seguinte: sobre as definições das propriedades rurais brasileiras. Sobre as definições das propriedades rurais brasileiras, marque V, ou seja, marque verdadeira para as proposições, né? Marque V para as proposições que considerar verdadeiras e F para as proposições, né? As afirmações que considerar falsas. Veja bem, a primeira proposição diz o seguinte: minifúndios são pequenas propriedades rurais voltadas para a produção moderna de monocultura. Verdadeiro ou falso, gente? Foi isso que nós vimos sobre minifúndio? Quando nós caracterizamos lá o minifúndio, ele se caracteriza por ser uma pequena propriedade rural voltada para a produção moderna de monocultura? Não, gente, o minifúndio ele se caracteriza, né, como nós vimos anteriormente, cerca de 70%, né, daquilo que chega à mesa, né, da população vem dos minifúndios, que se caracteriza exatamente pela agricultura familiar. E aí, nesse caso, ele se caracteriza pela policultura, né? Então, a nossa primeira afirmação, ela é falsa, ok?
A segunda diz o seguinte: latifúndios são grandes propriedades rurais voltadas para a produção de subsistência. Os latifúndios, né? Nem o latifúndio por exploração e nem o latifúndio por dimensão. Primeiro que no latifúndio por exploração, a sua característica maior é a improdutividade. E o latifúndio por dimensão, o que caracteriza esse latifúndio é exatamente, né, sua produção voltada aí para o mercado externo, tá? Normalmente nos latifúndios por dimensão você vê grandes monoculturas, né? O que caracteriza o agronegócio, ok? Então, essa parte aí, referente à produção de subsistência, não caracteriza, não condiz com aquilo que realmente é o latifúndio, tá? Alternativa, ou melhor, afirmação, proposição falsa. Tá? Módulo rural é o imóvel rural explorado por uma família, garantindo nele o seu próprio sustento, né? Então, o módulo rural é o imóvel rural explorado por uma família, garantindo nele o seu próprio sustento, né? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Condiz com o que realmente é o módulo rural. Empresa rural é uma propriedade rural utilizada para exploração econômica racional do espaço agrário, né? A empresa rural, ela se caracteriza por ser uma propriedade rural, né? Onde a exploração econômica se dá de forma racional, também é verdadeira. Ok? Qual é a alternativa correta? A alternativa correta para a nossa primeira questão é a letra D de dado, né? Nós temos as duas primeiras proposições como sendo falsas e as duas últimas sendo verdadeiras. Tranquilo? Podemos avançar? Olha só, gente, no nosso slide seguinte, a nossa segunda questão, nós podemos verificar que a estrutura fundiária está relacionada à maneira como as propriedades rurais, ou melhor, como as propriedades agrárias estão distribuídas em um determinado lugar. Sobre a estrutura fundiária, assinale a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta. Veja bem, veja que agora nós vamos em busca daquela que está incorreta. Então, dentre essas quatro opções que vocês estão vendo aí, 3 delas são verdadeiras, né? Porém, nós vamos nós vamos conhecer a incorreta. Então, olha só. Letra A. Quanto maior a concentração de terras, menor será a quantidade de propriedades de terras. Quanto maior a concentração de terras, menor será a quantidade de propriedades de terras e maior terá o tamanho da propriedade. Perfeito, gente. Realmente, quanto mais se tem concentração de terras, né? Terras concentradas nas mãos de poucos. Ora, se está concentrada nas mãos de poucos, menor será a quantidade de propriedades. Porém, mesmo sendo uma menor quantidade de propriedades, estas propriedades, elas têm o quê? Maior tamanho, tá? Ou seja, a alternativa A, ela é correta, né? Ou ela é verdadeira. Ela não é a incorreta como nós estamos buscando. Letra D, vamos pegar aqui a letra D. A concentração de terras nas mãos de poucos contribui para o aumento dos problemas no campo, intensificando os conflitos por terra. Perfeito, não tem nem o que discutir. Realmente, a concentração de terras nas mãos de um pequeno número contribui aí para revoltas sociais no campo, né? Para problemas sociais no campo, intensificando os conflitos por terra, né? Intensificando os conflitos, as disputas por terra. Letra C. A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo. Não tenha dúvida, né? Aquilo que nós verificamos lá, né? No índice de Gini, né? Que ele destaca lá, que também é utilizado para isso, né? E aí mostra, né?
constata-se, né, que, a partir daquelas tabelas lá que nós observamos, né, constata-se que a estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo. A alternativa correta, quer dizer, correta de acordo aqui com o que se está procurando. Na verdade, nós estamos procurando a incorreta. A alternativa incorreta, no caso, é a letra B de bola. Em países subdesenvolvidos, há grandes propriedades rurais concentradas nas mãos de muitos proprietários, que abastecem o mercado interno. Não, gente, né? Não abastece o mercado interno. Né? Uma parte, uma pequena parte pode até entrar ali no mercado, mas a maior parte, né, dessas grandes propriedades rurais vai para o mercado externo, tá? Não é interno, mercado externo, ok? A alternativa aí que responde à nossa segunda questão, B de bola, né? A alternativa B de bola é a incorreta. Tranquilo? Podemos avançar? Vamos partir para a continuação da nossa parte aqui teórica, né? Destacando aí, né, essa estrutura fundiária no nosso país. E agora o tópico é reforma agrária no Brasil, né? Então veja bem, gente, olha, mesmo com as resoluções da Constituição de 1988, a reforma agrária no Brasil ocorreu em ritmo muito vagaroso, né? Muito lento. Só para vocês terem ideia, as desapropriações eram sempre contestadas na justiça pelos proprietários de terra, fazendo com que os processos se arrastassem por vários anos, tá? E impedindo, assim, o assentamento aí das famílias, devido a essa burocracia, né? E aí é um processo moroso, é um processo demorado, né? Perde a causa, entra com recurso, e assim ia se alongando. Então as desapropriações eram sempre contestadas na justiça pelos proprietários de terras, fazendo com que os processos se arrastassem por vários anos e assim impedindo o assentamento das famílias, né? Então, gente, olha só, essa situação ela foi solucionada, né, a partir de 1996 com a aprovação pelo Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados, né? Então, a partir de 1996, com a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei do Rito Sumário, né, de Desapropriação. Lei do Rito Sumário de Desapropriação. Então, esta lei garantiu mais agilidade ao processo de desapropriação. Ela tornou o processo mais célere, mais rápido. Só para vocês terem ideia, com o rito sumário, a posse das terras desapropriadas passou a ser de forma imediata. Passou a ser de forma imediata, né? Acabou a morosidade, acabou, né, aquele negócio de recurso e mais recurso, para só depois a família ser assentada. Não, com essa lei do rito sumário, a posse das terras desapropriadas passou a ser imediata, tá? Porém, em contrapartida, como vocês podem observar aí a expressão, em contrapartida, uma nova lei que retardava, parece brincadeira, né? Que retardava o desenrolar da reforma agrária foi aprovada. Né? Era a lei que proibia, né, a desapropriação de terras, né, invadidas, né? De terras invadidas, né? Mesmo que elas fossem consideradas improdutivas, né? Mesmo que elas fossem consideradas improdutivas. Então, foi aprovada esta lei do rito sumário, porém, em contrapartida, uma nova lei que retardava aí, né, que desacelerava, né, o desenrolar da reforma agrária foi aprovada, né, ou seja, essa lei, né, era uma lei que proibia a desapropriação de terras invadidas, né,
Ou seja, se a terra for invadida, mesmo que ela seja improdutiva, mas a partir de sua invasão, o que acontecia? A sua desapropriação estava proibida. Estava proibida. Então, essa lei aqui, ela visava também evitar as invasões de terra. Né? Evitar as invasões de terra. Já que nesse caso aí, aquele grupo, né, ele se sentia, não, nós, mesmo sendo improdutivo, nós não podemos invadir, porque a partir da nossa invasão, essa terra não vai mais poder ser desapropriada, né? Desapropriada. Mesmo ela estando aqui nessa situação de improdutividade. Ok? Então, gente, olha só. No nosso slide seguinte, né, também em 1996 foi estabelecida a possibilidade, né? Aí veja outra medida aqui tomada, né? Em 1996 foi estabelecida aí a possibilidade de viabilizar a reforma agrária por via fiscal, né? Isto é, aumentando o imposto territorial rural. Foi uma outra medida, né? Ou seja, viabilizar a reforma agrária por via fiscal, né? Aumentando o quê? Aumentando o imposto territorial rural. Como era que funcionava isso? Assim, quanto maior e mais improdutiva fosse a propriedade, mais alto seria o imposto cobrado. E vice-versa. E vice-versa, né? Ou seja, quanto menor fosse a propriedade, né? E quanto menos improdutiva, né, ela fosse, aí esse imposto tenderia a baixar. Então, veja bem, como é que funciona, voltando aqui a destacar, dar uma ênfase maior. Então, você verifica que em 1996 foi estabelecida essa possibilidade de se viabilizar a reforma agrária por via fiscal, aumentando o quê? Aumentando o imposto territorial rural. Então, reforma agrária por via fiscal. Consistia no quê? Aumento do imposto territorial rural, que funcionava da seguinte forma, né? Quanto maior e mais improdutiva, né? Improdutiva sem uso, né? Fosse a propriedade, mais alto, olha aí, vai mexer no bolso, né? Mais alto seria o imposto cobrado. E vice-versa. Apesar de todas as medidas tomadas para viabilizar essa reforma agrária no Brasil, observe o seguinte, gente, o ritmo de desapropriação, né, apesar de todas as medidas tomadas, né, infelizmente, né, apesar de todas as medidas tomadas para viabilizar, mas infelizmente a reforma agrária no Brasil ela correu num ritmo lento, né? O ritmo das desapropriações e de assentamentos, né? Ainda é bastante, né, irregular, né? Apresentando o quê? Altos e baixos aí em sua evolução. Tá? Então veja que teve essa medida aí, né, de viabilizar a reforma agrária aí por via fiscal, aumentando o imposto territorial rural, certo? Mas que consistia no quê, né? Quanto maior e mais improdutiva fosse a propriedade, maior, ou seja, mais alto seria o imposto cobrado. E aí, apesar de todas as medidas tomadas, né, para viabilizar a reforma agrária no Brasil, o ritmo de desapropriações e assentamentos é bastante irregular. Ou seja, ainda deixa a desejar, né? Ainda não é tão favorável para o pequeno, para aquele que não possui terras, né? Ou seja, assim observa-se altos e baixos em sua evolução. Gente, olha, vale lembrar que a reforma agrária ela não representa uma simples
Aí nós já destacamos até anteriormente, mas reforçando mais ainda, né? Vocês têm que entender que reforma agrária, ela não representa uma simples distribuição de terras, viu, galerinha? Né? Para viabilizar, né, para que ocorra a sua viabilização, para que se torne algo concreto, tá? Os produtores, para que os produtores possam produzir nela, deve haver algumas medidas tomadas pelo governo, né, para que se torne viável, como, por exemplo, incentivos fiscais, né, tais quais os que alguns grandes produtores hoje recebem, fornecimento de tecnologias, métodos e condições de cultivo, crédito, tá? Apoio técnico. Então, tudo isso tem que existir, tem que ser ofertado por parte do Estado, porque a reforma agrária ela não pode consistir só apenas numa distribuição de terras. Tem que ter essas outras medidas, tá? Para que assim o produtor, né, para que possa produzir, né? Para que tenha viabilidade, para que esse pequeno produtor possa produzir. Ressalta-se também que a reforma agrária não é um consenso, né? E ainda tem esse detalhe, né? Ressalta-se também que a reforma agrária não é um consenso. Havendo, por exemplo, ou seja, existe aqueles ideólogos, né, que argumentam que sua implantação diminuiria a produção, a produtividade, né, do agronegócio e das mercadorias de exportação do país, né? A justificativa é essa, né? Mas por que você acha que a reforma agrária não é algo que seria benéfico para o nosso país? Então, esses ideólogos, né, eles argumentam que sua implantação poderia ocasionar uma diminuição da produtividade do agronegócio. E o agronegócio, galerinha, ele é algo que contribui bastante para a elevação do nosso PIB, né? O Brasil é muito forte na sua agricultura aí de exportação, né? O Brasil, né, ele exporta inúmeros produtos agrícolas, agropecuários para diversos países, né? Inclusive o Brasil, ele está na lista aí, né? Ou seja, quando não é primeiro, segundo ou terceiro, mas ele está sempre ali entre os 3, 4 primeiros maiores produtores de determinados produtos, como por exemplo laranja, café, soja, né? Envio de carne bovina, envio de carne de aves, né? O Brasil, ele figura aí, ele se posiciona entre os primeiros colocados, né? Mostrando aí que o nosso país é uma potência agrícola. Tá? Aí esses ideólogos, eles argumentam dessa forma, mas mesmo assim, dava para fazer, dá para destinar aí um percentual para aquele pequeno produtor, né? Aquele que trabalha lá na agricultura familiar esta que contribui muito, né, para a chegada do alimento à mesa, né, do brasileiro, né? Ou seja, ao mercado interno. Tá? Então, esses ideólogos aí, essas pessoas que argumentam contrariamente, eles justificam que a implantação da reforma poderia diminuir a produtividade do agronegócio e das mercadorias de exportação, né? Ou seja, de vendas para outros países, repercutindo assim numa redução do PIB, né? do nosso produto interno bruto, podendo ocasionar uma queda da nossa economia. Porém, o que vocês devem ter em mente aí, que isso é um debate polêmico, viu, galera? E que vem se arrastando, né, por muitos anos no Brasil, sem de fato encontrar um consenso, né? Sem de fato encontrar um consenso. Tranquilo? Olha só, gente, concentração de terras, né? E aí eu chamo a atenção de vocês logo para esta imagem que está aí à direita do vídeo, né, onde vocês podem verificar o pai e o filho, né, ou seja, duas figuras aqui humildes, né? Você vê o pai só pelo instrumento que ele está carregando aí no ombro, né, mostra que se trata de uma figura humilde. E aí o filho, e aí ele fala para o filho, né, destaca o seguinte: até
onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Olha que situação triste. Até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Ou seja, mostrando aí uma família, né, que não possui terras, né, para produzir, mostrando aí uma área, né, pertencente aí a latifundiários. Tá? E aí, veja bem, com relação à concentração de terras, como consequência desse longo histórico, né, marcado aí pelas desigualdades de acesso à terra, a estrutura fundiária brasileira, né, é até a atualidade, até o momento, caracterizada exatamente pelo quê? Pela alta concentração, né, de terras, ou seja, a nossa estrutura fundiária é caracterizada aí pela alta concentração de terras, né? Ou seja, muita terra nas mãos de poucos, ok? O indicador que pode expressar melhor essa situação é exatamente o índice de Gini, utilizado também aí para avaliar desigualdades sociais. Então, muita gente pensa que o índice de Gini é só para se avaliar a questão das desigualdades sociais, mas também utiliza-se para isso, né? Para observar essa questão aí da concentração de terras, tá? E detalhe, né? Quando se observa aí a concentração de terras, se chegar a um dado que mostra, né, que há uma grande concentração, aquilo ali, lógico, mostra que há uma desigualdade social, né? Desigualdade social. Então, olha só, o cálculo do índice para a concentração de terras considera as faixas de tamanho das propriedades, né, com participação na área total. E aí, segundo o INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né, segundo o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o índice de Gini sinaliza, né, a concentração de terras, né, sinaliza que a concentração de terras no Brasil, tá? A concentração de terras no Brasil é muito alta, né? A concentração de terras no Brasil é muito alta, né? Ou seja, cientificamente, né, comprova-se isso, né, utilizando-se lá os estudos, né, aquela técnica ali que o índice de Gini aplica para chegar a esse resultado. Então, gente, olha só, a maior concentração de terras, no caso aqui do Brasil, está localizada na região Nordeste, viu, gente? O nosso Nordeste. E a menor na região Sul. Então, olha só, gente. Aí, mas por que, professor, que a região Nordeste é aquela que apresenta a maior concentração de terras, né? É devido o seguinte ponto, né? No Nordeste, além da herança colonial, o Nordeste também passou por um processo aí de modernização agrícola, tá? Que introduziu a empresa rural de grandes propriedades, principalmente aí com destaque para a soja, né? Principalmente aí destacando a soja, e aí com destaque para os estados aí do Maranhão, do Piauí e o oeste da Bahia. Mas, professor, por que com destaque aí para o oeste do Maranhão? Ou melhor, com destaque aí para o oeste da Bahia, o Maranhão e o Piauí. É porque estas áreas, né, nelas desenvolve-se uma agricultura moderna, uma agricultura de ponta, né? Existem grandes monoculturas, produção voltada aí para o mercado externo. Ou seja, nesta área, o agronegócio ele pode ser ele está bem caracterizado. E esta área aí forma o chamado Matopiba, né? Matopiba. Sim, Matopiba, né? É uma palavrinha aí que originou-se a partir da junção aí, né, da sigla dos estados, né? Como, por exemplo, o MAR de Maranhão, o TO de Tocantins, o PI de Piauí e o BA de Bahia, né? Apesar, né, do Tocantins, né? O Tocantins não fica no Nordeste, né? O Tocantins está na região Norte, mas
O fato aqui do nosso Nordeste, né, ter a maior concentração de terras deve ser exatamente a esses dois pontos, né? A própria herança colonial, né, uma questão histórica, né, um processo histórico que aí foi marcado, né, caracterizado exatamente pela concentração de terras, assim como posteriormente a modernização agrícola, né? Essa modernização agrícola, as terras, grandes extensões de terras, né, nas mãos de um grupo pequeno, né, de latifundiários, nas mãos de empresa rural, né, que tinha como objetivo, né, a monocultura, a plantação, o cultivo voltado para o mercado externo, né, e aí não havia o interesse em se distribuir, né, em se dividir aquelas extensões de terra. E aí com destaque exatamente para um tipo de cultivo, né, muito realizado nesta área, né, que é o cultivo da soja, né? Mais especificamente aí no Maranhão, no Piauí e no oeste da Bahia. E aí nós já destacamos que esse Maranhão, o Piauí e a Bahia, eles fazem parte, né, essa nova fronteira agrícola, né, desta área aí onde o agronegócio se destaca bastante, que é exatamente o Mato Piba, ok? A menor desigualdade na região sul, está relacionada à colonização europeia, galera. Colonização europeia. Sim, a região sul lá foi bastante ocupada aí por imigrantes, né? Imigrantes aí que saíram de países da Europa para o Brasil, né? Com destaque em sua maior quantidade para alemães, italianos, mas nós temos também naquela região ali descendentes de poloneses, né? Descendentes de ucranianos, tá? Então ocuparam aquela região sul do Brasil. Então a influência lá europeia, né, com destaque aí para alemães e italianos, é tão grande, né, que lá existe várias cidades, né, que foram fundadas por alemães, né, mostrando aí a sua influência no processo de ocupação daquela área, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, cidades de origem, né, fundada por italianos, né, nós podemos destacar Caxias do Sul, podemos destacar Garibaldi, né, Bento Gonçalves. Lá em Santa Catarina, cidades fundadas por alemães, né? Aí o exemplo aí Blumenau, Joinville, Pomerande, né? São exemplos, aí mostra exatamente o peso que estes imigrantes tiveram naquela região. Então o fato da região sul, né, ter essa menor desigualdade, essa menor concentração de terras, né, está relacionado exatamente à colonização europeia que reproduziu o modelo de pequenas propriedades, né? Pequenas propriedades, né, de agricultura familiar, né? Ou seja, minifúndio, policultura, né, principalmente na Serra Gaúcha, né, e no oeste catarinense, ok? E aí a imagem que você observa à direita do seu vídeo destaca exatamente, né, uma família, né, uma família, claro, essa família sem posse de terra, né? E aí, após a cerca, né, mostra o quê? Mostra um grande latifúndio que foi passado, se você observar o sobrenome das pessoas, foi passado de geração em geração, né, de pai para filho, tá? Ou seja, é uma propriedade aqui da família Silva, né, que aí, se você observar as plaquinhas, você vai ver que passou de pai para filho, tá? Ou seja, esse latifúndio aí, ele é pertencente a uma família, é uma grande área, e aí grande parte da população, como esses que vocês estão vendo aqui, olha, pessoas desse tipo que vocês estão vendo aqui, não tem acesso à terra, tá? Não tem direito à terra. E aí a própria criança, né, diz o seguinte: mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, né? Por que não temos a nossa? Exatamente devido a essa grande concentração que vocês observam aqui. Uma grande extensão nas mãos de um grupo pequeno, né? Nas mãos de uma única família, né? Aí é uma distribuição injusta, né?
O nosso próximo slide, como vocês podem verificar aí, né, ele destaca os estados campeões na concentração de terra, né? Isso aqui é de acordo com o Atlas do Agronegócio deste ano aqui que vocês estão vendo, olha, 2018. Então, os estados campeões na concentração de terras, né? Você pode ver porcentagem de terras privadas, áreas protegidas, né? De acordo com as cores que vocês estão vendo aí. E grandes propriedades no total de terras privadas. Então, olha só, os estados campeões aí na concentração de terra, né? Vocês estão vendo aqui não é mais a região, viu? Aqui nós estamos observando isoladamente os estados. Então, nós temos aqui a Bahia, nós temos aqui Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, o Espírito Santo, né? E o Rio Grande do Sul. Então, de acordo com esse estudo aí desse Atlas, né, de 2018, esses são os estados que considerados campeões aí na concentração de terra, ok? Confirmando essa concentração, o mesmo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em seu Sistema Nacional de Cadastro Rural, revela esse slide anterior. Nesse slide anterior, nós temos o quê? Os estados campeões na concentração de terra. E aí nós vimos que os campeões no Brasil, agora é individualmente, né? A Bahia, o Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul, né? Então estes são os campeões aí na concentração de terra. Só que, olha só, outro estudo ajuda, né? Mostra o quanto essa concentração é grande. O mesmo INCRA, né, por meio aí do seu Sistema Nacional de Cadastro Rural, revela que entre 2010 e 2014, 6 milhões de hectares passaram para as mãos dos grandes proprietários, tá? Muita terra para a mão de quem já tinha, né, galera? E as grandes propriedades privadas aí saltaram de 238 milhões para 248 milhões de hectares, né? Só nós observarmos aqui os gráficos abaixo. Então, veja bem, veja só, olha só. Esse que está aí à direita do seu vídeo, né? Cujo título é Brasil, crescimento de grandes propriedades. Brasil, crescimento de grandes propriedades. Nós temos aqui o seguinte, né? Nós podemos observar um crescimento, uma evolução de 2003 para 2014. Olha só, por exemplo, número de imóveis aqui em 2003. 2003 nós tínhamos 112,4 mil imóveis. 2010, 130,5 mil imóveis. Subiu, né? 2014, 135,7 mil imóveis. Observe aí que o número de imóveis aumentou. E milhões de hectares, né? Observando aqui o milhões de hectares. De 2003, esses 12,4 mil
imóveis correspondia a 214,8 mil, ou melhor, correspondia a 214,8 milhões de hectares. Então, esses 112,4 mil imóveis rurais somados tinham um total de 214,8 milhões de hectares. 2010, esses 130,5 mil imóveis tinha um total aí, olha o círculo aumentando, tinha um total de 318,9 milhões de hectares. E em 2014, esses 135,7 mil imóveis tinham um total de 404 milhões de hectares. Observe que está numa crescente, né? Crescente aí, né, do número de grandes propriedades e crescente também no seu tamanho, né? Crescente também na concentração, tá? Então, olha a evolução do tamanho da área média por imóvel. Se em 2003 o tamanho médio destes 112,4 mil imóveis rurais era de 1,9 mil hectares, em 2010 os 130,5 mil imóveis tinham um tamanho médio, né? Tinha uma área média, vamos interpretar aqui, né? Tinha uma área média de 2,4 mil hectares. Cresceu, né? De 1,9 para 2,4 mil. Então aí tudo está crescente, né? Tudo está contra, né? Infelizmente, a situação daquele que não tem terras. Cresceu o número de imóveis, cresceu a concentração, aí, a quantidade de terras, cresceu a área média, né, de cada imóvel. É só observar 2014. Quantidade, 135,7 mil imóveis. Área média de cada um, 2,9 mil hectares. Então, observe aí que há essa crescente, né? Ou seja, a situação não está melhorando, né? A concentração não está diminuindo, né? Ela só está aumentando. E aí você vê aqui no outro gráfico, né? Brasil, grandes propriedades, né? Grandes propriedades de terra. Aí você vê que em 2010 essas grandes propriedades somavam aí um total de 238 milhões de hectares, como mostra aí os dados acima, né? No Sistema Nacional de Cadastro Rural lá do INCRA. E em 2014, né, pulou para 244,7 milhões de hectares, né, correspondendo aí a um valor, a uma subida, né, de mais de 6 milhões de hectares, né? Ou seja, nesses 4 anos houve um crescimento aí de mais de 2,5%. Né? Mais de 2,5%. Né? E aí a área média das grandes propriedades privadas em 2014, né? Destacando aí essa área média de 1,8 mil hectares, né? Ou seja, equivale aí a cerca de 18 mil quilômetros quadrados, ou 15 vezes a cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, esta é a média aí do tamanho destas grandes propriedades, né? Nesse ano aí de 2014. Ok? Vamos avançar para o nosso próximo slide? Olha só, gente, no nosso slide seguinte, né, como vocês estão observando, outro dado relevante está nas proporções discrepantes, né, das áreas ocupadas por grandes e pequenas propriedades. Proporções discrepantes das áreas ocupadas por grandes e pequenas propriedades, né? Cerca de 130 mil grandes imóveis rurais, né, concentram, olha só, 47,23%. Então, observe que 130 mil grandes imóveis rurais concentram quase metade de toda a área cadastrada no INCRA. Né? Enquanto 3,7
ou melhor, 3,75 milhões de minifúndios. Olha a discrepância. 130 mil grandes imóveis. 130 mil grandes imóveis. 3,75 milhões de minifúndios, né? Ou seja, propriedades mínimas de terra. Propriedades mínimas de terra, né? Que essas propriedades mínimas de terra somadas, né, equivale apenas a 10,2% da área total registrada. Então, o que é que nós podemos concluir daí? Nós podemos concluir que um grande número, né, de pessoas, né, um grande número de propriedades detém apenas 10,2% das terras, né, da área total registrada aí nesse estudo, né, das terras. E um pequeno número aí de pessoas, né, esses donos de grandes imóveis rurais, detêm quase metade, galera, das terras, né, que estão aí cadastradas no INCRA, né? Ou seja, mostrando aí a grande concentração, né, de terras. Então, olha só. Observando essa tabela abaixo, né, número de imóveis rurais por área em 2017. Então, você vai analisar a tabela da seguinte forma. Você vai ver que nesta coluna da direita tem o número de estabelecimentos, a quantidade de estabelecimentos, aí o número, e você vai ver na outra coluna da esquerda a área desses estabelecimentos, a área em hectare, né, desses estabelecimentos. Então, você vai ver, tá, que 2.543.681 estabelecimentos, eles têm uma área que varia de 1 a menos de 10 hectares. Né? De 1 a menos de 10 hectares corresponde aí, né, a 2.543.681 estabelecimentos. Então, é muito estabelecimento. É muito estabelecimento com tamanho aí de 1 a menos de 10 hectares. Agora vamos aqui para esse maiorzinho aqui. Você vai ver que, observe que aqui nós estamos em milhões, né? 2.543.681. Agora observe que apenas 2.450 tem extensão de terra, gente, que chega ao tamanho aí de mais de 10 mil hectares, né? De mais de 10 mil hectares. Aí mostra, né, novamente, né, destacando aí, né, essa grande concentração de terras que há em nosso país. Você vê também que 48.753 estabelecimentos têm área com tamanho de 1.000 a menos de 10 mil hectares, tá? Então, gente, é uma concentração muito grande, né? Ou seja, é um grande número de minifúndios que corresponde a um percentual, né, baixo, né, de área plantada, né, uma extensão pequena, e um pequeno número de imóveis, né, mas que tem uma grande concentração de terra, né, que possui grandes extensões de terra, tá? É o que nós podemos tirar aí dessa tabela. E agora você vê aqui as consequências, né? Como consequência aí dessa má distribuição, né? Consequência da atual distribuição de terra, né? Então, como consequência, tem-se o quê? Um grave quadro socioeconômico, onde nós podemos constatar poucas propriedades rurais com 1.000 hectares, né? Poucas propriedades rurais com 1.000 hectares ou mais concentram mais de 50% da área total do país, galera. Geralmente, uma grande concentração fundiária, né? Olha o problema que resulta aqui. Geralmente, uma grande concentração fundiária pode gerar o quê? Terras ociosas, né? Ociosas sem estar usando, né? Improdutivas, né? Sem estar produzindo nenhum cultivo, porque seus donos, o quê? O que acontece? Porque
os seus donos estão esperando, né, estas terras se valorizarem, porque seus donos aguardam melhores preços para arrendá-las ou vendê-las, né? E aí elas estão concentradas exatamente onde o agronegócio é mais forte, né? É no centro-oeste, né? No centro-oeste onde o agronegócio é mais forte, e aí nessa nova fronteira aí na parte norte, partindo ali para a Amazônia. Ok? Outro ponto que nós podemos destacar, diversas propriedades rurais são muito pequenas, e aí por elas serem muito pequenas, isso inviabiliza, galerinha, muitas vezes o plantio de algum produto. E aí o que acontece? A despesa com semente pode ser maior, né, que o montante obtido na colheita. Então ele pode resultar do quê? Pode resultar nele gastar mais do que o que ele arrecada. Devido ao quê? Devido à sua propriedade ser muito pequena. E não tem como ele aumentar o seu ganho. E aí o outro ponto que nós podemos destacar é exatamente o êxodo rural, né? Como consequência aí da mecanização, né? De algumas propriedades rurais no centro-sul, né? E entre os pequenos proprietários, né? Porque produzem pouco, ficando endividados, né, e sem capital para investir e tendo que vender suas terras. Vender suas terras e aí, consequentemente, tem que partir e ir embora, né? Ou seja, normalmente para a cidade. Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo expirou, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido aí o nosso conteúdo. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.